Em uma pequena cidade do interior, havia uma casa abandonada há décadas. Diziam que a família que morava lá desapareceu misteriosamente em uma noite de tempestade. Os moradores locais evitavam o lugar, mas um grupo de jovens curiosos decidiu explorá-lo para gravar alguns vídeos para o seu canal de terror. Tudo parecia normal até ali. A casa realmente parecia ser um cenário de filme de terror que fora deixado ali, abandonado. Ao entrar na casa, sentiram uma presença sinistra, como se suas almas estivessem sendo sugadas. Uma presença que era quase tangível de tão real, fazia calafrios percorrerem pelo corpo, arrepios constantes e uma sensação de pavor tomando conta de suas mentes. Luzes piscavam, móveis se moviam sozinhos e ouviam sussurros sem origem aparente. Uma das vozes sussurrantes, que parecia ser de um velho rouco, dizia: "Me deixem provar de sua alma." Um dos jovens desapareceu repentinamente e os outros fugiram em pânico. Ao serem encontrados pela polícia, os jovens pareciam desnorteados. Um deles, o mais novo, estava em choque como se tivesse visto o próprio diabo. Seus olhos arregalados e marejados, sua boca aberta de espanto e sua expressão que demonstrava um perturbado vazio aterrorizante. Os 4 jovens sobreviventes foram encaminhados para uma clínica psiquiátrica, não conseguindo ajudar a polícia com nenhuma informação. Somente gritos, grunhidos de pessoas que foram terrivelmente traumatizadas por algo que não pertence a este mundo. Infelizmente, após 7 dias, os corpos dos 4 jovens foram encontrados sem vida e sem explicação para a sua respectiva causa. Desde então, a casa permanece abandonada, um lembrete sombrio de um mistério nunca resolvido. Em um antiquário sombrio, um espelho antigo estava à venda. Diziam que quem se olhasse nele veria sua própria morte. Uma mulher, intrigada pela lenda, comprou o espelho para testar sua veracidade. Seu plano era usar o espelho como desafio para o seu canal. Seria o ápice para o seu público. Naquela noite, ela ligou a câmera para uma transmissão ao vivo para seu canal, e em questão de segundos, os números de espectadores bateu a marca de mais de 20.000. Aquilo a motivou. Porém, uma sensação terrível percorria seu corpo, como se dissesse para ela não continuar com aquilo. Ao se olhar, viu uma figura sinistra, como se fosse um homem com capa e chapéu preto, logo atrás dela, olhando-a pela fresta da porta que estava entreaberta. Ela não esconde seu olhar assustado. Seu público vibra, pois sabem que algo está acontecendo ali. O número de espectadores dobra. Ela deixa de olhar para o espelho e volta a olhar para a câmera de seu computador. Com a voz trêmula e um olhar apavorado, ela diz: "Vocês não fazem ideia do que estou sentindo nesse momento. Eu vi um homem de capa preta e chapéu me olhando por ali." Ela aponta em direção ao vão da porta entreaberta. Sua mão está tremendo e o público percebe isso. O chat fica dividido entre 2 grupos de pessoas. As que querem que ela continue e faça contato, outros querendo que ela saia o mais rápido dali ou faça algo como uma oração para se salvar daquele momento. Ela decide continuar, porque se sente motivada com os números em seu canal. Ela vira o rosto com receio, olhando novamente para o espelho, e dessa vez, aquela figura bizarra estava mais próxima dela, dentro de seu quarto, na frente da porta. Ela leva a mão à boca, incrédula e cheia de medo. Começa a descrever para o seu público o que está vendo naquele espelho. Seu público fica incrédulo, até que, de repente, um quadro cai de cima de sua estante, sem que ninguém tocasse nele. Ela olhou novamente. A criatura estava atrás dela e tocou nela, fazendo-a sentir um toque gelado em seu ombro. A porta de seu quarto bateu. Ela gritou alto, e as coisas do seu quarto foram arremessadas de um lado para o outro. Muitos que a acompanhavam na transmissão ao vivo ficaram apavorados, pois juravam ter visto a mesma criatura em seu quarto, pelo vídeo. Muitos ficaram traumatizados, outros desligaram o computador e juraram nunca mais nem tocar no assunto. A transmissão parou. Uma tela congelada da jovem gritando e mãos agarrando seu pescoço pareciam sair da escuridão. A tela ficou congelada por 6 segundos e depois caiu de vez. No dia seguinte, ela foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas.
mas a perícia deixou no relatório que ela foi estrangulada pelas próprias mãos. O mistério segue, e o espelho está por aí. Quem sabe, em sua casa. Uma estrada rural isolada era evitada por muitos motoristas, devido a relatos de aparições estranhas. Uma noite, um casal dirigia por essa estrada quando seu carro parou subitamente. Por sorte, pararam de frente a um antigo posto de gasolina. Ambos desceram e foram até a conveniência para pedir um suporte e comprar algumas coisas para comer até conseguirem consertar o carro. O atendente era um rapaz que deveria ter cerca de 28 anos de idade, com um olhar um tanto entediado e um boné com a logo do posto. O marido perguntou ao jovem onde poderia encontrar uma oficina que pudesse consertar o carro dele àquela hora da noite. O jovem se ofereceu para ajudar, o que mostrou ser de grande ajuda. Compraram refrigerantes, batatas fritas, café, energético e um sorvete para comer no caminho, que era longo. O homem pagou R$ 350 para o jovem que o ajudara, o que o fez abrir um sorriso de orelha a orelha. O casal estava voltando para o carro, quando escutaram o jovem balconista chamá-los novamente. "Esperem!" gritou o jovem ofegante. "Vocês estão seguindo por essa estrada?" "Sim, estamos. É um atalho e tanto", respondeu o marido. "A essa hora? Duvido que seja um atalho e tanto, meu amigo." "Bom, vocês não são da região. Não devem saber muito sobre as coisas daqui. Mas eu gostei mesmo de vocês, e não poderia deixá-los ir sem antes explicar o porquê de estarmos tendo essa conversa agora." O rapaz ajeitou seu uniforme, olhou para os lados e suspirou. Então, continuou. "Coisas estranhas acontecem nessa estrada. Eu particularmente não passo por ela de jeito nenhum. Eu prefiro dar a volta para ir embora. Enfim, o que vocês precisam saber é que isso não é lenda popular, não. É real. À noite as coisas ficam sinistras, sem contar a quantidade de desaparecidos, mortes inexplicáveis e acidentes fatais que acontecem nessa estrada. E é uma estrada de terra batida, não era para ser assim. Todo mundo da região sabe do que acontece aqui, por isso quase não se vê movimento por essas bandas. Já tiveram até fazendo umas reportagens sobre as coisas que acontecem aqui, e geralmente acontecem à noite. Viajantes que vão e não voltam mais, carros encontrados vazios como cena de crime, luzes estranhas e acidentes causados pela mulher de branco." "Espera, mulher de branco?" a esposa questionou, interrompendo o rapaz. "Sim, uma mulher de branco. Parece uma noiva. Ela aparece nas encruzilhadas que se encontram logo à frente. Meu primo mesmo sofreu um acidente. Quase partiu dessa para melhor, porque jurava que essa mulher apareceu montada em sua garupa. Ele disse que nunca ficou tão apavorado. Logo perdeu o controle e acordou no hospital, uns 8 dias depois do ocorrido. Ele não se lembra de muita coisa, mas dessa mulher, disso ele se lembra, e chega a suar frio quando começa a falar sobre aquela noite." "Tudo bem, então. Vamos tomar cuidado", o marido respondeu, voltando-se para o carro. O jovem olhou para o casal e deu de ombros, como se dissesse: "Não diga que eu não avisei." Acenou e se despediu. No caminho, o casal ficou conversando sobre o que aquele jovem falou. Para o marido, não passava de um jovem querendo pregar uma peça nos forasteiros. A esposa, por sua vez, estava levando isso como algo interessante, até porque ela adorava estudar culturas das regiões. Contudo, lá no fundo, ela sentiu uma pontinha de medo. Seguiram viagem. Não demorou muito para o marido começar a sentir calafrios percorrendo o seu corpo. Seu suor estava gelado no corpo. A música começou a sofrer interferência. Ele tentou desviar o pensamento, mas viu uma mulher à beira da estrada, caminhando em direção ao carro. Ele desviou, acelerou e acabou derrapando. Parou o carro, respirou fundo, esfregou os olhos e tentou se acalmar. Ao olhar para o lado para ver se sua esposa havia se machucado, ele viu a mulher de branco sentada no banco do passageiro. Ela tinha uma pele pálida, um olhar profundamente negro e vazio e um sorriso diabólico no rosto. Com uma voz que mais parecia um grunhido, ela disse: "Vamos para casa?" O medo tomou conta. Ele começou a se debater, tentando sair do carro,
mas ouviu uma voz alta perto do seu ouvido. Querido, acorde! Acorde! Sua esposa, balançando o corpo de seu marido. Ele acordou, olhou para sua esposa, que estava visivelmente assustada. Ela explicou que ele ficou em transe por uns segundos, parou no acostamento e começou a se debater, como se estivesse sofrendo uma convulsão. Ele ficou confuso. Entregou o volante para a esposa e foi descansar no banco do passageiro. A mulher, mais focada, seguiu o caminho dirigindo mais rápido, porque estava preocupada com a saúde do marido. Mas não demorou muito para ela começar a ver umas luzes estranhas na estrada, como se fossem carros vindos de todas as direções. Ela escutou um assovio alto dentro do carro, olhou para o lado e seu marido estava olhando para ela com um sorriso perturbador. Ela se desesperou ainda mais, e quando pensou que não havia como escapar daquele pesadelo, ela viu pelo retrovisor uma mulher vestida de branco do banco de trás, que olhava para ela e sorria. Ela gritou ao volante. Por um instante houve um silêncio absoluto. A mulher começou a abrir os olhos aos poucos, quando escutou sussurrar em seu ouvido com uma voz rouca: "Venha para mim." No dia seguinte, um carro passava pela região e avistou o carro do casal, que saíra da pista e colidido com umas árvores. Havia muito sangue no chão, no carro, mas nem sinal de corpos. A polícia logo chegou ao local e não conseguiram respostas, mas pelo estado da cena, deram como desaparecidos, sem esperanças de serem encontrados com vida. O jovem balconista, olhando para o carro, reconheceu, olhou ao redor, respirou e disse: "Eu espero que o inferno seja um bom lugar."